Bem, inicialmente eu cumprimento o senador Valadares, os demais senadores presentes, senadora Alice da Mata, os meus companheiros aqui de mesa, e eu gostaria de... Eu tenho uma pequena e breve apresentação, gostaria, se fosse possível... Bom, primeiro, esse aqui... Eu quero agradecer ao convite para participar dessa apresentação, dessa discussão sobre tema tão importante. E, do lado da ANEEL, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão da compensação financeira que é recolhida pelas usinas hidrelétricas para uma espécie de compensação pelo uso dos recursos hídricos que as hidrelétricas fazem. Então, eu gostaria de falar primeiramente sobre a origem da compensação financeira, que é comumente conhecida como royalties também. A rigor, a compensação financeira é aquela que é paga por todas as usinas hidrelétricas, exceto Itaipu, e formalmente Itaipu é considerado como royalties, efetivamente. Então, a origem está na Constituição Federal, no artigo 20 da Constituição Federal, no parágrafo 1º, que ela assegura aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, certamente, e alguns órgãos da Federação, a participação nos resultados da geração de energia elétrica e a geração que usa os recursos hídricos. Essa disposição da Constituição ela foi regulamentada na Lei 7990, de 89, e ela instituiu efetivamente a compensação financeira e estabeleceu que todos os municípios, os estados, o Distrito Federal e os municípios que têm áreas afetadas pelos reservatórios das hidrelétricas têm direito a receber uma compensação financeira. Essa compensação financeira estabelecida pela Constituição Federal. A lei, a 7990, ela foi depois alterada pela 9648 e depois pela 9984. A 9984 é a lei de criação da Agência Nacional de Águas. E, posteriormente, a lei 8001, de 91, ela estabeleceu como deveria ser feita a distribuição para os beneficiários. Então, ela definiu que percentuais que seriam para os beneficiários. Eu vou falar um pouco mais à frente quais são esses percentuais. E ela, na verdade, ela traz uma regulamentação da Lei 7990. Depois, também alterada por um conjunto de leis, a 9433, a 9993 e a 9984. Eu fiz aqui um breve histórico da regulamentação pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, foram um conjunto de resoluções da ANEEL, todas elas em 2001, então, posteriormente, a Lei 8001. A primeira delas que estabeleceu as diretrizes e os procedimentos para a fixação da atualização de uma tarifa que serve como base para o cálculo da compensação financeira, que nós chamamos de TAR, a tarifa atualizada de referência, que ela é revista a cada 4 anos, e durante o período de vigência dessa tarifa ela é corrigida pelo IPCA. A Resolução 67, também de 2001, com procedimentos de cálculo e recolhimento da compensação. Então, foi definida a tarifa, que serve de base, depois a forma como deveria ser calculada. A Resolução 87, ela divulgou os percentuais das áreas inundadas, então foi feito um levantamento para todas as hidrelétricas, para definição e identificação das áreas inundadas, que serve como base para o repasse dos recursos para os municípios, especialmente para os municípios. A metodologia de rateio, como deveria ser feito o rateio, e, depois, finalmente, os valores dos coeficientes de repasse por regularização. Também vou falar um pouco à frente como é que se dá essa questão da regularização. A arrecadação da compensação financeira, ela segue essa forma. Então, a compensação financeira ela equivale a 6,75% do valor da energia gerada
multiplicada pelo valor dessa tarifa que foi definida como tarifa atualizada de referência. Então, no caso, a compensação financeira de um determinado mês, o mês que nós colocamos ali como mês I, ela corresponde a esse valor, 6,75 vezes a tarifa, para a energia gerada naquele mês. A tarifa de referência, ela é fixada com base no preço médio da venda da energia para as distribuidoras. Então, ela exclui desse cálculo todos os encargos setoriais, os tributos e os custos de transmissão. Então, em 2014, a tarifa de referência que está sendo utilizada, que é a que está em vigor atualmente, ela corresponde a R$ 79,87. Isso foi homologado pela ANEEL em 2013, final de 2013. Normalmente, a tarifa ela é homologada em dezembro do ano anterior. Ela é revista, como eu disse antes, a cada 4 anos e é atualizada pelo IPCA. Então, aqui eu coloquei algumas questões que me parecem são importantes para serem debatidas e para serem compreendidas por todos aqueles que são beneficiários e afetados pelos reservatórios das hidrelétricas. Então, a primeira questão é quem paga a compensação financeira. Então, são todas as usinas hidrelétricas que têm concessão. Então, aqui há uma diferenciação entre aqueles empreendimentos que são concedidos e aqueles que são autorizados. Então, os empreendimentos, as hidrelétricas que são concedidas e que têm potência maior do que 10 megawatts. Então, todos esses empreendimentos são obrigados a recolher um valor correspondente à compensação financeira. E quem não paga? Quem não paga são as PCHs, isso definido em lei. Então, todas as PCHs, que são aquelas usinas que têm potência até 30 megawatts e que têm um tamanho, tem algumas condições para que ela seja considerada PCH. Uma delas é o tamanho do reservatório. Então, um reservatório de uma PCH, para ser considerado uma PCH, não pode ter mais do que 3 km². PCH. Pequena Central Hidrelétrica. Então, nós diferenciamos... essa denominação ela se tornou tradicional no setor elétrico. Então, a grande usina, ou seja, as usinas acima de 30 megawatts, são chamadas de usinas hidrelétricas, UHE. E as PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, são aquelas que têm potência abaixo de 30. O autoprodutor, ele também não paga a compensação financeira, desde que as instalações da sua carga, as instalações que consomem aquela energia, estejam no mesmo município em que está instalada a usina. Se forem municípios diferentes, mesmo o autoprodutor tem que recolher a compensação financeira. A distribuição dos recursos da compensação financeira é feita dessa forma. Então, nós temos ali o cálculo da compensação, aqueles 6,75%, e dos 6,75%, senador, 6%, eles são distribuídos daquela forma como está na tela. Então, os estados recebem 45% desse montante, os municípios, os outros 45%, o Ministério do Meio Ambiente recebe 3%, o Ministério de Minas e Energia recebe 3%, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 4%. O restante, o 0,75%, ele também é destinado ao Ministério de Meio Ambiente, mas ele é destinado especificamente para a Agência Nacional de Águas, para a ANA. Então, esse 0,75% ele tem como finalidade a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos. Eu tenho certeza de que o Dr. Joaquim falará sobre essa questão. O rateio entre os municípios ele se dá por 2 critérios. O primeiro critério ele é o ganho, chamado ganho de energia por regularização. Então, o que significa o ganho de energia por regularização? Ele é aquilo que uma usina consegue aumentar a geração de uma outra usina. Então, uma usina que está a montante, que nós chamamos de a montante, que está acima, num determinado curso d'água, está acima de uma outra. Normalmente, muitas vezes, essa usina ela serve como uma espécie de caixa d'água para a usina que está, como nós chamamos, a jusante, que está abaixo daquela. Então, aquela usina que está abaixo, ela consegue gerar um pouco mais de energia por conta da usina que está acima. Então, os municípios, isso é chamado de regularização.
Então, os municípios que estão atingidos pela usina que está abaixo, ou melhor, a usina que está abaixo repassa uma parte da sua compensação financeira, pela energia que ela gerou, para a usina que está acima. Portanto, os municípios que são atingidos pela usina que está acima recebem uma parte da compensação financeira correspondente àquela outra usina que está abaixo. E o outro critério é a área inundada pelo reservatório. Eu coloquei esse diagrama mais para colocar essa questão da regularização. Então, a usina que nós chamamos a montante, que está acima no rio, ela consegue servir como uma espécie de caixa d'água para as usinas que estão abaixo. Então, a usina que está lá embaixo, aquela última, a terceira no quadro, ela consegue gerar um pouco mais de energia por conta daquela usina que está lá em cima. Então, a geração, a compensação recolhida pela usina que está lá embaixo, ela é repassada para a usina que está em cima. Tá? E a área inundada. A área inundada, aqui eu coloquei o caso de Sobradinho. Então, Sobradinho tem ali os municípios que são atingidos pelo reservatório e a proporção da sua área inundada, ela serve como base para o recolhimento. Por hipótese, um determinado município que tem 30% da área inundada pelo reservatório, ele receberá 30% da compensação financeira, e assim sucessivamente. E quando que a usina começa a pagar a compensação financeira? É quando ela inicia a operação comercial da primeira unidade geradora. Então, por hipótese, ou melhor, uma situação real, a usina de Santo Antônio, a usina de Jirau, que já iniciaram a operação das suas primeiras unidades geradoras, já estão recolhendo a compensação financeira. Aqui é a forma como ela é distribuída ao longo do tempo. A geração, ela é informada sempre, ela tem obrigatoriamente até o 20º dia do mês da geração. Então, a empresa ela informa qual é a geração. No segundo mês, a partir da geração, ela tem a obrigação de recolher o valor, que depois, até o último dia do segundo mês, ele é distribuído, para os municípios e todos os beneficiários. Quem faz essa distribuição é o Banco do Brasil. Então, os recursos são recolhidos para o Tesouro e o repasse para os beneficiários é feito pelo Banco do Brasil. E aí a questão que talvez a questão que mais nos chama a atenção, né? Aquela que talvez seja até o objeto dessa audiência. Por que o valor da compensação varia todo mês? Quer dizer, o valor da compensação varia porque a geração pode variar mês a mês. Então, esse é o fato. Porque o valor da compensação financeira é uma função direta da quantidade de energia gerada pela usina, como nós colocamos no início da apresentação. Então, a geração variou para mais ou para menos, o valor da compensação financeira vai variar para mais ou para menos. E a energia gerada, ela não é definida exclusivamente ou especificamente pela usina, mas ela é pelo despacho que é feito pelo ONS, pelo Operador Nacional do Sistema. Ele define quais são as usinas que vão gerar e que quantidade de energia que vão gerar. E para fazer esse despacho, que é chamado de despacho das usinas, ele considera a situação plena do sistema, então, olhando qual é a demanda, qual é a capacidade do sistema de gerar, olhando as termoelétricas, olhando as hidrelétricas, e ele faz, então, o despacho de cada uma das usinas. Eu quase terminei no tempo, senador, só mais 2 minutos, então, aqui eu coloquei também como que se obtém essa informação de quantidades ou valores que são recolhidos, quantidade de energia gerada. Isso tudo está disponível no site da ANEEL. Senador, pessoal, como vai? Tudo bem? Desculpa atrapalhar o serviço. Prazer. Então, todas essas informações, elas estão disponíveis no site da ANEEL, e é possível, então, na página da ANEEL, nós identificarmos
qual o valor que cada um dos municípios recebeu em cada um dos meses, a cada mês, desde o início da operação da usina. Então, essas informações elas estão totalmente disponíveis e podem ser acessadas por um dos links do site da ANEEL. Eu acho que eu terminei aqui. Então, eu fico à disposição. Tem alguns dados que eu não coloquei no slide, mas eventualmente posso falar sobre eles, sobre qual os valores que, por exemplo, alguns dos reservatórios, Sobradinho, Xingó, o senador falou sobre Canindé do São Francisco, que é um dos municípios que é afetado pelo reservatório de Xingó. Então, eu tenho aqui alguns dados sobre os últimos recolhimentos, ou os últimos valores que foram recebidos. No caso de Canindé do São Francisco, ele é o município que mais recebe, proporcionalmente, mais recebe da usina de Xingó. Ele recebe cerca de 40% do valor que é recolhido por Xingó. Então, o senhor guarda esses dados, daqui a pouco nós vamos fazer essas perguntas. Eu fico à disposição, obrigado.